Quando eu comecei a trabalhar com isso, com unidades de medida, eu fui verificar o padrão de tempo que a gente usava. O relógio mais preciso que existe no Brasil está no Observatório Nacional de Niterói. Tá? E eu media, de vez em quando eu ainda faço isso, quando eu ganhava um relógio, eu via o erro do relógio. Não tinha nada para fazer, vamos ser sinceros, né? Eu dei de novo fazer essa brincadeira. O relógio mais preciso que eu já tive foi um Seiko. Meu pai me deu um Seiko quando eu tinha 15 anos de idade, e esse foi o relógio mais preciso que eu já tive. Como é que eu tirava, como é que se tira a precisão mole? Eu pegava meu relógio, ficava segurando o cronômetro por segundo, por exemplo, 9 horas da manhã, deixava ele travado em 9 horas, segurando o ponteiro para ele não sair, e pegava o relógio, telefone. Ficava com o telefone no ouvido, falando, né? São tantas horas, tantos minutos, tantos segundos. Tim, tim, tum. Quando batia 9 horas certinha, tim, tim, tum, eu tirava o dedo. Aí começava a disparar meu relógio. Um mês depois, tá, às 9 horas da manhã, eu pegava o relógio, o telefone, para ver e ficava olhando para o relógio, para ver qual a diferença que ia dar. Esse relógio já tinha um fantástico erro, é fantástico mesmo, pode verificar que todos os relógios têm erros seríssimos. Seríssimo. Esse relógio cometia um erro de 20 segundos por mês. Foi o melhor relógio que eu já tive. O do Observatório Nacional também tem erro. Todo instrumento tem erro. Invariavelmente, todo instrumento tem erro. Quando eu fiz isso aos 15 anos, o relógio usado pelo Observatório Nacional era um relógio de césio. Ele cometia o erro de 1 segundo, ou seja, ou estava adiantado um segundo ou atrasado um segundo, a cada 5.000 anos. Ou seja, aquele relógio, depois de 5.000 anos, tinha que ser ajustado porque atrasou. 1 segundo. Tá? Só que, vim aqui, eu entrei de novo no Observatório Nacional para ver, confirmar mesmo, era assim mesmo. O Observatório Nacional comprou o relógio que nós não tínhamos, eu sabia na época que existia. E desde 2010 está funcionando no Observatório Nacional o relógio de hélio, de hidrogênio. Esse relógio comete um erro de 1 segundo a cada 10 milhões de anos. Ou seja, daqui a 10 milhões de anos vão ter que... É por isso que a galera se atrasa. Não dá para confiar nesse relógio. Tá certo? Daqui a 10 milhões de anos vão ter que ajustar o relógio. Há pouco tempo tiveram que travar o relógio do Observatório Nacional. Por que travar? Não tem como travar um troço desse, né? Há uma diferença que o planeta comete. O relógio é mais preciso que o planeta. Tá? O relógio é muito, claro, se o planeta for mais preciso, usava o planeta. Mas o planeta, 365 dias, não é justinho não, cara. Não é justinho não. Se passar um cometa, já deu diferença. A força gravitacional vai dar diferença. Agora, esse relógio é infernal. E não é o melhor do mundo, tá? Tem um nos Estados Unidos, para variar, né? Tá? Que comete um erro de 1 segundo a cada 140 milhões de anos. Tá? Para que se precisa de um relógio desse? A mesma coisa, você precisa de uma precisão de comprimento como essa. Você vai chegando a um padrão científico que você precisa. Por exemplo, todo mundo já deve ter ouvido falar na distorção do tempo em altas velocidades na física de Einstein, relativística. Como é que você vai provar que há uma distorção de tempo? Tá? Você precisa de um equipamento que viaje na ordem da velocidade da luz. Nós tivemos um, tá? Só que é complicado. Nós tivemos um que é a Voyager, foi a 1/10 da velocidade da luz. Mas não foi assim que se fez. O que se fez é o seguinte, você viajando no teu carro a 100 km por hora, dá uma distorção de tempo. Você está viajando. Tá? O problema é que essa distorção vai aparecer lá na 25ª casa decimal. Vai aparecer muito longe. Você não vai conseguir medir. O que se fez foi colocar um relógio desse porte na Terra, um dentro de um avião a jato, ou dentro de um foguete, e disparou os dois. Os dois estão funcionando juntos. Colocou o foguete para girar em torno do planeta, parou o foguete, travou os dois relógios. Não estavam registrando o mesmo tempo. E o que é pior, a diferença do tempo, só que daí está lá, não sei que casa decimal,
A diferença do tempo era a diferença prevista nas equações do velhinho, tá? Que eu tenho a impressão que é de outro planeta, não, tá? Ele é fantástico. Tá? Aí você precisa, conforme o tempo foi passando, de coisas com padrões de precisões cada vez superiores. Mas uma coisa é fundamental. Não interessa o instrumento que você escolher para fazer a medida. Esse instrumento tem erro. E qual instrumento que você vai utilizar? Depende do padrão de precisão que você quer. Tá? Quando eu fazia essa experiência em sala de aula, eu pedia para os alunos pegarem réguas e colocar o 30 com 0. Tem que ser o 30 com 0 porque para colocar escala contra escala. Tá? Duas réguas, coloca uma régua no 30, outra no 0, encosta uma na outra e coloca junto. Se tiver, até pode fazer isso. Você vai ver que tem um monte de traço de segundo que não bate justo. O que significa que a régua tem um monte de erro. Cá para nós, você não quer pagar 30 centavos numa régua e quer que aquilo tenha precisão. Tá? Por 30 centavos, ter o número escrito já está bom. Tá certo? As réguas de escola normalmente são muito baratas. Agora, se você precisar de uma régua de desenho técnico, não. Você vai numa loja que vende equipamento de desenho, vai comprar material escala. A escala, você vê como é que a coisa é séria, ela vem num estojo duro. Porque se você bater a escala, você perde o fio da escala. A escala, sequer você pode... Devia ter falado isso para meus irmãos mais novos. Porque ele pegava a minha escala, que é bom de segurar, né? Aquele triângulozinho. Segurava e mandava o giz na linha da escala. Mandava o giz, não, lápis, a caneta. Acabava com a linha da escala. Porque se você passar a mão na régua, passa o dedo, você vai ver que a régua é toda arredondada. Mas para o que se usa em sala de aula, está mais do que bom. Não precisa de mais do que isso. Vou pedir para traz uma escala que nós temos que utilizar padrões de medida muito melhores. Se eu quiser coisa melhor do que isso, eu vou ter que usar equipamentos com maior precisão. Quanto mais preciso for o equipamento, mais caro ele será. Tá? Esse relógio do Observatório Nacional, eu cheguei a ver o preço, mas ele não foi baratinho não, tá? Tá? Esse de hidrogênio não foi baratinho não, é dinheiro, muito dinheiro. Tanto é que eles transmitem isso por telefone, etc., você vai controlando por ele. Ninguém vai ficar comprando um e colocando ali. Vou colocar ali no... Quando eu mandar construir essa sala na minha casa, vamos colocar um relógio desse do lado para eu não me atrasar.